Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre grelhas isostáticas. Tá? O objetivo dessa aula é a gente dar uma explanada nesse assunto, né? Alguns conceitos gerais sobre conceitos de grelha e também olhar um pouco como que são os gráficos de força cortante, momento fletor e momento torsor das grelhas isostáticas. Tá? O objetivo não é entrar nos cálculos propriamente dito desses gráficos, tá? Mas pelo menos nós entendemos os conceitos gerais de como que eles funcionam. Tá? Então, qual que é a definição de grelha? Grelha é uma estrutura formada pelo cruzamento entre vigas, tá? Que podem ser quadradas ou oblíquas. E a grelha ela é submetida a esforços externos ativos perpendiculares ao seu plano. Tá? Então, esse aqui é um diagrama, né? uma figura esquemática de como que é uma grelha. Então, nós temos vigas, né? O cruzamento entre vigas e as forças externas sendo aplicadas sobre essas vigas. Tá? Aqui uma forma mais ilustrativa ainda de dois exemplos de grelhas. Tá? Uma com malha quadrada, tá? E uma com malha oblíqua. Tá? A gente encontra muito grelhas em, por exemplo, mezaninos, em coberturas, em pergolados. Tá? E quando nós falamos de grelhas, nós podemos encontrar esses três tipos de esforços, tá? No nosso cálculo estrutural. Só lembrando que lá nas vigas isostáticas, tá? A gente encontrava as forças verticais, nós encontrávamos as forças horizontais e o momento fletor. Tá? Mas nas grelhas nós vamos continua encontrando o momento fletor. Tá? A gente também encontra as forças. No caso das grelhas isostáticas, vão ser somente forças na vertical. Tá? E aqui aparece para nós um novo momento, que é o momento torsor ou tensor. Tá? E nós vamos entender um pouco melhor como é que é esse momento nos próximos slides. Tá? Então, aqui um esquemão desses esforços numa grelha que está engastada. Tá? Então, aqui nós temos a grelha. Aqui vocês têm que ter um pouquinho de imaginação e enxergar essa grelha como se fosse em 3D. Tá? Uma perspectiva isostática. Tá? Então, aqui você vê aqui a grelha como se estivesse indo para o fundo da sua tela. Tá? E aqui na horizontal. Então, nas vigas, a gente enxergava só isso daqui. Ó. A gente não tinha essa profundidade. Tá? Então, vocês precisam enxergar isso aqui como se fosse uma profundidade. Tá? Algo que está indo para o fundo. Essa barra aqui está atrás, está num plano lá atrás em relação a essa barra. Tá? Então, aqui nós temos as forças externas e o resultado disso é uma reação na vertical. Tá? Nós temos um momento fletor, que é a tendência da viga girar aqui nesse engaste, né? Que é exatamente igual a gente via nas vigas e pórticos isostáticos. Tá? E nós temos agora também um momento torsor, que é a tendência da viga girar não no sentido do momento fletor, mas no sentido aqui, ó, da profundidade. Tá? E nós temos nas grelhas isostáticas uma grelha chamada de grelha triapoiada. Tá? É um dos modelos de grelhas isostáticas. Ela é apoiada em 3 apoios que não devem estar na mesma linha. Nós vamos entender isso melhor através de desenhos. Tá? E elas apresentarão com esforços externos reativos força cortante e momento fletor. Tá? Então, esse aqui é um esquema de grelha triapoiada. Por que é triapoiada? Porque nós temos 3 apoios. Tá? E veja que eles não estão na mesma linha. Tá? Tem um apoio aqui, um outro no plano da frente e o outro aqui nesse plano de trás. Então, este e esse, eles estão na mesma linha. Esse não está na mesma linha desses. Então, 3 apoios. Vejam que todos são apoios livres, né? Então, não gera força na horizontal, só força vertical. Então, isso é uma grelha isostática tri-apoiada. Tá? E lembrando dos conceitos, né, das estruturas, nós temos estruturas hipoestática, isoestática e hiperestática. Então, uma grelha hipoestática
é quando ela apresenta menos que 3 apoios externos reativos, ou reações nos apoios, ou os apoios apresentam condições colineares, ou seja, estão na mesma linha. Já a isostática, que é o nosso objeto de estudo, elas apresentam 3 esforços externos reativos, tá? Reações nos apoios, e os apoios não apresentam condições colineares. E a hiperestática apresentam mais que 3 esforços externos reativos. Muito texto, né? Vamos entender isso de uma forma mais ilustrativa. Tá? Então, aqui, ó, hipoestática. Por que essa daqui é hipoestática? Porque só apresentam 2 reações. Tá? É menos que 3, então são só 2 reações. É uma reação, é uma grelha hipoestática. E essa daqui, ó, apresenta 3 reações. Mas por que ela é uma hipoestática? Porque os apoios eles são colineares, eles estão todos no mesmo plano. Tá? Então, isso também classifica-se como uma estrutura hipoestática. Já essa daqui, temos 3 esforços reativos, beleza, atende a primeira condição. Nós temos também 3 apoios, certo? E são apoios que não estão na mesma linha, não são colineares. Então, essa daqui é uma estrutura de uma grelha isostática. Tá? E essa daqui é de hiperestática. Por quê? Porque apresenta 1, 2, 3 apoios, só que tem esse engaste aqui, que é considerado como um apoio também, né? Um engaste. Então, isso já me gera mais reações, mais que 3 reações. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações. Então, é uma grelha hiperestática. Tá? Muito bem. Agora, gente, vamos falar um pouco mais sobre as grelhas do tipo engastadas livres. Tá? Nas grelhas engastadas livres, nós vamos encontrar como reações de apoios as reações verticais, o momento fletor e o momento torsor. Tá? Então, essa daqui, ó, deixa eu aumentar. Isso daqui é um exemplo de grelha engastada livre. Tá? Nós temos um engaste aqui. Ela é toda livre aqui, ou seja, não tem apoio nenhum, só o engaste. E nesse engaste aqui nós temos 3 reações, né, para atender para nós podemos classificar como uma estrutura isostática. Nós temos aqui a força de reação vertical, nós temos aqui o nosso já conhecido momento fletor, né, que é tudo aquilo, todas as forças que tendem a girar a minha peça aqui no eixo XZ, tá? E aqui o meu momento torsor, que é aquilo que tende a girar a minha peça no sentido YZ. O eixo é o X, né, e o plano é o YZ, gira aqui nesse sentido. Já o momento fletor, eu tenho um plano em XZ e o eixo do momento fletor é o eixo aqui em Y. Tá? Então, essa é uma grelha engastada livre, só o engaste com 3 reações. Tá? E essa daqui é pelo menos a cara do nosso diagrama de força cortante. Tá? O objetivo aqui não é nós calcularmos isso, mas é vocês pelo menos enxergarem como que é a cara disso. E vocês reparem assim, ó, que existe no diagrama de força cortante, né, uma continuidade aqui dos esforços, né, um diagrama se conecta com o outro. Então essa daqui está no plano XZ, já esse aqui está no plano YZ, e aqui nós voltamos para o plano XZ. Tá? Diagrama do momento fletor. Essa é a cara dele. Tá? E aqui o que é interessante a gente notar? Que ó, esse plano aqui, que é o plano X e Z, tanto esse daqui quanto esse, vocês veem que apresenta uma continuidade. Então aqui ó, terminou em menos 6, aqui continua o menos 6. Tá? Então esse se conecta com esse, e esse momento fletor aqui do plano YZ, ele é independente. Tá? Óbvio que se tivesse mais barras aqui no plano YZ, também daria continuidade a esse gráfico aqui. Tá?
E aqui o gráfico de momento torsor, tá? Que é essa cara aqui, tá? Então, nós vamos encontrar também esse terceiro tipo de gráfico aqui, de diagrama, que é referente ao diagrama torsor, que são as forças ocasionadas, né, pelos esforços que geram aqui a minha barra no plano YZ, mas cujo eixo é o X. Certo? Última sequência de slides aqui. Sobre as grelhas triapoiadas, tá? Então, só reafirmando, né? Grelhas isostáticas, nós temos essa de engaste com apoio livre, né? E essas triapoiadas que apresentam 3 apoios. Então, vamos enxergar aqui um desenho dela, tá? Aqui, 3 apoios. 1, 2, 3 apoios, não são colineares, então é uma grelha isostática triapoiada, tá? Onde nós temos aqui, então, as reações verticais, e as forças externas verticais, e nós vamos encontrar as reações verticais também. Tá? Então, aqui, nós não vamos ter aquelas reações de momento fletor e de momento torsor no engaste, né? Diferente daquela outra do exemplo das vigas engastadas. Então, essa é a cara, mais ou menos, de como fica a nossa força cortante. Diagrama de força cortante. Tá? Então, só para explicar melhor, ela não gera momento fletor e torsor no engaste, tá? Mas nas barras, nós vamos encontrar momento fletor e momento torsor. Tá? Aqui, por exemplo, vamos ver aqui os gráficos de diagrama de momento fletor. Para a construção desse tipo de diagrama, temos como base os diagramas da força cortante, com as seguintes particularidades. Os apoios são considerados como engaste e as barras são analisadas separadamente. Então, nesse tipo de diagrama, tá? Esse aqui foi o diagrama de força cortante, tá? Que nós temos aqui os resultados. A gente vê barra por barra para fazer o desenho aqui de força cortante. E a partir desse diagrama de força cortante, nós vamos ter aqui o nosso gráfico. Nós vamos separar cada uma dessas barras, onde os apoios se tornam engastes. Tá? Então, aqui tinha um apoio, virou engaste. Aqui tinha um apoio, virou engaste. E a gente vai analisar cada uma dessas barras separadamente. Tá? Que vai resultar aqui nesse tipo de diagrama. Tá? Então, são momentos fletores analisados barra por barra. Então, a hora que a gente junta tudo, dá essa coisa meio esquisita aqui, mas essa é a cara do nosso momento fletor final. Tá? Como eu disse, o objetivo não é calcular isso aqui na nossa aula, tá? Mas é só começar a visualizar esses gráficos. E perceba, é sempre em cima do nosso 3D. Tá? Existe aqui uma profundidade, né? Eixos X, Y e Z. E temos também, no mesmo conceito, o gráfico do momento torsor, tá? Que são as barras que vão girar nos eixos perpendiculares. Tá? Então, gente, é só assim, uma explanação, tá, das grelhas. E o que então é importante? Recapitulando, é vocês entenderem que existe dois tipos de grelhas isostáticas. Aquelas que são engastadas e não tem nenhum outro tipo de apoio, tá? Que é essa daqui, engastada e apoio livre. E o outro tipo de grelha é a grelha triapoiada, que seria isso daqui. Tá? É vocês também entenderem que nas grelhas de engastado nós vamos ter momento torsor, fletor e força vertical. Tá? Então, nas grelhas nós encontramos esse momento torsor. E
mais que é importante, aqui nas grelhas tri-apoiadas, os momentos fletores eles surgem a partir do momento fletor, da força cortante. Então, onde era apoio, vira engaste. Tá? Então, nós vamos ter aqui, momento fletor, esse esquema aqui. Onde era apoio, vira engaste, a gente analisa separadamente cada uma das barras, monta os momentos fletores, né, separados e depois junta tudo unificando esses gráficos todos. Né? Aqui é o diagrama parcial dos momentos fletores e esse daqui é o diagrama do momento fletor final. Tá? Gente, é isso, é só realmente uma explanação dos conceitos e nessa aula é só. Até uma próxima aula.